Olha, podemos não ter músicas latinas em Sua Culpa Londres, mas pelo menos eu não sinto gastura assistindo. Estou aqui para comentar com vocês sobre Sua Culpa Londres, que eu assisti, estou obcecada, queria muito falar sobre as diferenças, então eu vou falar aqui. Eu fiz anotações em um bloquinho de notas, tal qual uma senhorinha, tem várias coisas aqui sobre. Eu anotei com uma caneta cor-de-rosa. Se você não me conhece, eu sou a Gabi, eu tô no Instagram e tô no TikTok também, então se vocês quiserem seguir, show de bola. Mas vamos aqui para as diferenças do que eu gostei mais de Sua Culpa Londres, principalmente em comparação à Sua Culpa Espanha. Lembrando que isso aqui tem spoilers, tá, gente? De Sua Culpa Londres, então não digam que eu não avisei. Então aqui, para facilitar a nossa vida, vamos dividir aqui, Nick 1, Nick 2, Noah 1, Noah 2. Então aí vocês já sabem exatamente de quem eu estou falando. Vamos começar com uma principal diferença que tem aqui entre Sua Culpa Espanha e Sua Culpa Londres, que é o fato de que os pais deles não sabem no início do filme, né? Diferente de Sua Culpa Espanha, que os pais deles já sabem, já estão se armando e se articulando. O cão é muito bem articulado para conseguir separar eles dois. Enquanto aqui, basicamente, os pais deles descobrem porque a Noa decide ser boca de sacola e contar. Porque ela tá cansada, né, de ser escondida. Ela fica irritada porque ela sente que o Nick tá nitidamente enrolando para conversar com o pai dele. Então, ela acaba expondo, né, depois de um jogo de tênis. Já tem uma diferença que eu achei bem bacana, que é o fato de terem consequências mais palpáveis e mais reais. Existiam, sim, consequências em Sua Culpa Espanha, mas não estavam tão bem desenhadas quanto aqui. Por exemplo, o William, né, que é o pai do Nick 2, ele, assim que ele descobre, ele fica estático, ele fica sem palavras, frisando que a mãe da Noah 2, ela descobre primeiro, ela só fala, vocês têm que dar um fim nisso e tudo mais, mas em nenhum momento ela tenta expor ou dar um jeito por conta própria. E a primeira coisa que o William fala é que se eles não derem fim nisso, o Nick vai sair da empresa e vai parar de pagar a faculdade de Noah. Então existem ali consequências mais palpáveis deles continuarem com um relacionamento. Não que o Nick 1 não esteja preocupado com isso, mas o Nick 1 é um pouco mais foda-se quanto a isso, apesar dele ter um fundinho de preocupação. Eu sinto que ele é um pouco mais, ai, tô nem aí. Sobre isso, vamos falar sobre o relacionamento dos Nicks, né, com seus respectivos pais. O Nick 1, ele não tem tanta preocupação com a opinião do pai. A trama de Sua Culpa, ela gira muito em torno da ausência da mãe do Nick 1. Só que o Nick 2, ele tem a presença da mãe, ele tem muito mais necessidade de validação pelo próprio pai. Pausa para hidratação, gente. Vocês deveriam se hidratar também. E a gente consegue ver nesses momentos, por exemplo, quando o William descobre, ele fica completamente calado e o Nick fica olhando pra ele, tipo, pai, fala alguma coisa. Ele fica completamente agoniado, estarrecido, porque o pai dele não teve nenhum tipo de reação. Fora que o Nick 2, ele foi um cara muito problemático e ele tem a necessidade de se provar como ele tá certo agora, como ele quer trabalhar, como ele tá se esforçando. Eu acho que esses dois pontos transformam muito a personalidade de ambos os Nicks. Uma coisa que eu acho interessante é que o Nick 2 não dá um show de maturidade, tá? Mas em comparação ao Nick 1, o Nick 1, tudo ele dá show da Xuxa. A Noah fala, ai, não gostei disso. Ele dá um show. Ai, porque isso, aquilo, outro. Ele torce o nariz, torce a boca, torce tudo. Ele acha ruim tudo que a Noah fala. Enquanto o Nick 2, ele tem os momentos dele de explosão, mas ele tá muito mais disposto a ouvir o que a Noah tá dizendo. E o Nick 1, nossa, sai 1% do que foi roteirizado na cabeça dele e já tá dando show da Xuxa. É, assim, muito difícil. E aí a gente entra numa questão bem interessante que é sobre o fato da Noah 2, ela não suportar mentiras. Isso daí já tá muito bem trabalhado, né, durante o filme. No início, o Nick, ele mente pra ela abrir a festa surpresa, só que ela não gosta, porque a Noah 2, ela é muito daquela vibe de eu sei que a mentira foi pra me proteger, eu fui pra fazer uma surpresa, mas mesmo assim eu não gosto. Ela deixa claro que ela não suporta mentiras. E é engraçado, todas as situações que acontecem entre a Noah 2 e o Nick 2. Ele omitiu algo, ele mentiu, ele deturpou, porque na cabeça dele ele tava protegendo, e ela tá dizendo, não minta para mim, caralho. E isso, com certeza, é um dos estopins. Eles não acabam não sendo 100% sinceros um com o outro. Fica nítido que era só ele conversar com ela sobre a situação e eles iam resolver. Mas é aquilo, né? Mania de macho de achar que resolveu tudo na cabeça dele e tá tudo certo. Vamos lá para o próximo ponto. Uma cena que eu achei muito interessante, que eu acho que mostra muito deles, é a cena da corrida, né? Quando a Noah chega na pista de corrida, ela claramente tá muito pé da vida com o Nick, mas ainda assim ela respira fundo e fala, ok, vamos ganhar essa caralho. E aí eles vão e tentam ganhar, né? Mas acaba que o cara trapaceia e tudo mais. E assim, gente, se fosse a versão Espanha, eu já enxergava claramente o Nick 1 dando um show da Xuxa, porque tudo ele dava show da Xuxa. Eu já falei que pra mim ele é completamente louco, né? Vamos para o tópico do Michael. Eu senti, gente, que o Michael, né? Vamos chamar ele de Michael 2. O Michael 2, que é de Sua Culpa Londres, ele é muito mais gente boa do que o Michael 1, gente. O Michael 1 me dá gastura. Ele é insuportável. Ele seria um tipo de pessoa que eu não iria querer nem como amigo. Então, ai, porque ele foi o primeiro cara que me deu atenção. Não. Eu entendo que a Noah 1 estava bem carente de atenção do Nick 1, mas
mas o Michael 1 era insuportável. Enquanto esse Michael, ele é mais divertido, ele é mais amigável, ele é mais gente boa. A gente até entende por que a Noah ficou um pouco balançada, porque ele é muito disponível. Eu acho que isso que tava quebrando muito a Noah, porque o que mais ela queria é que o Nick fosse disponível e o Michael estava sendo disponível. Só que a Noah 2 estava deixando muito claro que, ok, ele estava disponível, mas ele não é o Nick 2, ele não é o meu amado Nick 2. Inclusive, eu gostei muito do fato dele estar na mesma turma que ela, porque eu acho que isso criou um ponto de aproximação. Ficou muito aleatório a forma que eles se aproximaram em Sua Culpa Espanha. E aqui eles têm uma amizade mais genuína, né? Uma aproximação menos forçada. Sobre a Sofia. A Sofia, gente, nesse caso de Sua Culpa Londres, ela não fedeu e nem cheirou pra mim. Eu acho que ela não tem tanta personalidade quanto a de Sua Culpa Espanha, mas ainda assim ela claramente tá ali só sendo um obstáculo dos protagonistas, sabe? Eu não sinto que ela realmente é tão relevante. Até mesmo no final, quando tem a cena do beijo no baile, o Nick, eu sinto que ali ela ainda assim não retrata uma grande ameaça. Tanto que a gente vê a reação, né, do Nick quando ele sai da festa. Mas assim, eu não gostei da cena que o Nick olha pra ela de um jeito diferente no quarto. Eu sei que também teve a cena que a Noah 2 olhou pro Michael de forma diferente. Eu senti que aqui eles pesaram menos nos olhares. Porque os olhares que o Nick 1 dava pra Sofia de Sua Culpa Espanha era absurdo, gente. A primeira cena que eles se viram, o Nick 1 olhou pra bunda da Sofia. Assim, quando eu vi aquela cena, eu fiquei, não é possível uma coisa dessa, não é possível. Quanto aqui o Nick 2, ok, eles estavam se olhando, ele tava meio bêbado, mas no dia seguinte ele, tipo assim, ó, não aconteceu nada. Ah, e se você achou errado? Então, assim, ele colocou muito mais limites na Sofia, o Nick 2, do que o Nick 1. O Nick 1 deu todos os espaços possíveis pra Sofia entrar. No meu bloquinho, nossa, tem coisa pra caramba. Sobre a Briar, eu achei que aqui ela ficou muito mais perigosa do que na versão Espanha, apesar de terem feito todo aquele terrorismo na versão Espanha. Eu achei que aqui na versão Londres ela foi até um pouco mais perigosa, porque ela se passou como uma pessoa amigável. Quando as pessoas elas são amigáveis, é muito mais fácil ela te esfaquear pelas costas. Eles colocaram a Brian sendo realmente mais amigável, justamente pra ter esse momento mais tenso com a Noah. Ai, gente, a cena de Fêmeas Agana, que, ai, eu não sou sua, você não é meu dono, ele, eu não sou seu dono, mas você é minha. Ai, nunca me senti tão mal por ser solteira. Acho que a gente pode dar um parabéns para o estagiário do Prime Video que escolheu esta playlist, gente, só tem pedrada. Na verdade, eu gosto muito da playlist de Sua Culpa Londres. Então aqui, mais uma vez, parabéns ao Prime Video, ao estagiário, por ter escolhido essa playlist de música. Achei icônicas, achei faraônicas. Teve a subtrama do Ronnie, e mais uma vez reforça que se o Nick não tivesse escondido algumas coisas da Noah, provavelmente eles não teriam tido metade das dificuldades, mas são coisas que são muito mais ajustáveis. Por exemplo, eu sinto que eles terminam de um jeito muito difícil de retorno em Sua Culpa Espanha do que em Sua Culpa Londres, que basicamente tá nítido que eles se amam. O Nick 1, às vezes eu sentia como se o Nick 1 odiasse a Noah 1, gente. Tinha cenas, quando eu tava reassistindo Sua Culpa Espanha, que eu pensava que, nossa, como assim? Ele odeia ela? Sabe aquele meme? Show me te odeia, minha filha. Show me te odeia. Então, um salve para o Nick 2 que não odeia Noah 2. É isso, basicamente, essa aqui é a minha humilde opinião, das minhas análises relacionadas à Sua Culpa Londres. Quero que vocês falem também se vocês gostaram, se vocês concordam com alguns pontos. Se vocês têm outro ponto que eu não abordei aqui, fica um videozinho bem comprido, realmente é mais um desabafo, uma conversa entre amigas aqui sobre Sua Culpa Londres. Vamos agora aguardar Nossa Culpa Londres, que já foi gravado, né? E agora a gente só vai aguardar até ano que vem para poder ter o nosso desfecho bonitinho. Se gostou desse vídeo, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo!